Olá, gente, boa tarde. Hoje, dia 15 de abril, meado do mês, já estamos no meio do mês, isso mesmo. E hoje, quarta-feira, é dia de aula de português. Então, na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre um novo gênero literário, novo pra gente, né? Nós ainda não estudamos ele e nós vamos estudar hoje. Porém, nós já vimos anteriormente outros tipos de gêneros literários em que a tia vai agora recordar com vocês, tá? Então, lá no volume 1, né? Pegando o volume 1, nós conseguimos recordar disso exatamente, né? O primeiro gênero literário que a gente trabalhou, né, que nós trabalhamos, foi o poema visual, né? E quem lembra o que é poema visual? Poema visual é o texto que une imagem e palavra, ok? Recordaram? Muito bem. Também trabalhamos um outro tipo de gênero que também se enquadra dentro das poesias, né? Que também é um poema, que é o poema escrito que é um texto, né? Um poema com um texto formado por estrofes, rimas e versos. Lembraram que foi esse que a gente começou trabalhando com esse poeminha no meio do caminho? Recordaram? Então, esse foi o segundo, né? Também trabalhamos um outro gênero literário, ainda em sala, né? Lá na escola, né? Que foram as histórias em quadrinhos, né? Conhecemos as histórias em quadrinhos, que são textos criados utilizando a linguagem visual e a escrita. Ok? Tudo certinho? Muito bem. Também vimos, por último, né? Agora, há poucas semanas atrás, o texto autobiográfico, né? Que é aquela autobiografia, que é um texto que o autor relata a sua própria história de vida, que a tia até usou como exemplo o nosso livro Pequenas Confissões. Tudo bem? Tudo relembrado? Ok. Esses foram gêneros literários que nós vimos no volume 1. Porém, né, a partir de agora, utilizando o volume 2, né, também vamos iniciar o nosso texto, o nosso livro de português, também falando sobre um outro gênero literário muito importante, né? Que é que ele tá lá a partir da página 2, tá? No capítulo 4, que ele vem falando sobre as reportagens, né? A reportagem, ela é um texto também jornalístico, publicado em revistas, jornais e até em sites. É um texto que predomina a apresentação de informações e cabe ao seu autor, ou seja, o repórter, né, que faz a reportagem, né, fazer pesquisas sobre o assunto ou entrevistar pessoas, tá? Ao observar uma reportagem, nós podemos destacar alguns pontos que aparecem nela, né? Toda reportagem tem um título. Essa reportagem que está no livro de vocês vai falar a respeito de interesses da sociedade, tá? Então ele vem falando sobre robôs que podem ser cuidadores de idosos, tudo isso, vocês vão estar lendo. Então, normalmente a reportagem vem com um título, que aqui é A Revolução dos Robôs Cuidadores está por vir? É uma pergunta, né? Ela também apresenta uma linha fina, a gente chama de linha fina, que é uma rápida introdução em apenas uma linha do que vai vir escrito na reportagem. Aqui, a linha fina é essa frasezinha que está aqui, ó.
um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Essa é a linha fina dessa reportagem. Normalmente ela também vem com uma data de publicação, essa aqui está aqui, ó, dia 5 de junho de 2019, e ela também apresenta um suporte de publicação. Tia, o que é suporte de publicação? A empresa, o veículo que a publicou. Aqui foi a BCC, que foi aonde foi publicada essa reportagem, tá? E também ela tem um autor, que foi o repórter no qual fez, né, redigiu essa reportagem, que no caso aqui foi o Peter Alisson, ok? Uma reportagem, ela também pode apresentar outras características. Ela também pode, não, ela também apresenta outras características, como um discurso direto e um discurso indireto, tá? Um discurso direto que é quando a fala do entrevistado é reproduzida do mesmo jeito como foi dita, ou seja, o entrevistador, né, o repórter faz uma pergunta, a pessoa responde e ele bota exatamente do jeitinho ali que a pessoa falou. Esse tipo de discurso é um discurso direto. Agora, quando a fala do entrevistado é colocada com as palavras do jornalista, aí a gente chama de discurso indireto, porque o jornalista ouviu a resposta da pessoa que ele perguntou e ele colocou com as palavras dele, ok? Em uma reportagem também podemos encontrar os verbos de elocução. O que são verbos de elocução? São aqueles utilizados para indicar a fala de alguém, expressando as atitudes e a ação de quem fala, tá? Por exemplo, devemos buscar as ações que ajudem os idosos. Aí no final, normalmente coloca-se essa frase entre aspas, né? Aí no final a pessoa bota assim, opinou José, por exemplo. Esse verbo opinou, a gente diz que é um verbo de elocução, tá? Que foi um verbo utilizado para indicar a fala de alguém, tá? Mas tudo isso que eu expliquei agora, vocês vão encontrar no livro didático, tá? O nosso livro vem falando sobre a reportagem e mostrando para vocês todos esses tópicos importantes dentro de uma reportagem, tá? Leiam tudo com atenção. Agora vocês vão ter uma interpretação sobre a reportagem. Qualquer coisa é só chamar a tia, tá? Eu estou aqui para auxiliar vocês no que for preciso, tá? E depois que realizarmos todas as atividades propostas, vocês vão ter um jogo que se chama Caça-Palavras. Eu já percebi que vocês adoram desafios de caça-palavras. Então, a tia colocou aqui um joguinho para vocês, ok? Então, bom trabalho para vocês, boa sorte no jogo e tchau, tchau!